Diego que ouviu a primeira vez reggae com o pai. Meu pai era dono de uma aparelhagem no outeiro. Então eu ficava encantado porque quando ele tocava uma fita que ele havia gravado no Impala, eu ficava encantado com aquilo ali, com aquela batida. Só que eu não sabia o que era o reggae. Para mim era só mais um ritmo internacional. Com o passar do tempo, a gente começando a ouvir o início, o engatinhar do reggae em Belém, aí eu comecei a relacionar aquela música que eu ouvia no rádio com as fitas que o meu pai gravava. Então eu falei, bom, essa música aí é o que tem de bom. Enquanto a maioria das crianças naquela época ouviam Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, eu estava ouvindo reggae na minha casa. Quando eu descobri o que era aquela música, o que era aquele ritmo, aí eu já me encantei, eu já fui contaminado pela magia do reggae. Daí eu comecei a, inclusive, a influenciar o meu pai. Aquele cara que mesmo que sem querer me influenciou no reggae, eu comecei a contaminar ele com o reggae que eu gostava de ouvir. Então eu ficava ligado nos programas que existiam na época, né? Tínhamos um programa, o Sunsplash Rádio Reggae na Cultura, tínhamos o Meio Dia Reggae também, na Marajoara, e aquele eu considero como sendo o mais importante de todos, que foi o Reggae Vibration com Roberto Pinheiro, né? Porque foi ele que proporcionou, né, a vinda dos grandes shows. Então eu pude apresentar, né, ao meu pai o que era o reggae realmente, aquele ritmo que ele tocava entre um merengue e uma cúmbia, né? Eu mostrei para ele o que era aquele ritmo que ele tocava muitos anos atrás. Então eu mostrei para ele que não tinha mais volta, né? Eu ia seguir nessa vida como eu estou até hoje, né? Eu pude ver de perto o que é o lado bom, que é o lado ruim do movimento reggae, né? A gente sabe que tem esses dois lados. Nada, eu continuo até hoje ouvindo, vivendo e tocando e pesquisando o que é o reggae. Quando eu decidi pesquisar, falar sobre o reggae, né? Não só sobre a música e o movimento mesmo, sobre o reggae, eu vi que eu precisava registrar o momento que nós estávamos vivendo, que eu digo que existe uma divisão, né? A era da turma que estava começando com reggae e a turma que consegue conviver com a tecnologia. Então nós já tínhamos como registrar bem facilmente, né? Eu levo um celular com uma câmera, eu consigo registrar aquele momento ali. Então eu, aproveitando desse momento, eu senti essa necessidade. Bom, eu preciso deixar algo para que a turma que não teve a oportunidade de curtir um show lá em 2005 possa curtir hoje. Eu fazendo uma busca no site de vídeo, poder assistir. Bom, esse cara que eu curto tá aqui na minha lista de músicas. Esse cara já pisou na minha terra. Esse cara cantou em Belém. Para ele saber da importância que Belém tem pro reggae. Particularmente, eu tenho uma relação sensacional com o reggae em Belém do Pará. Primeiro, por ter bons amigos, fazer bons amigos, ter um público cantando minhas músicas. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Eu quero ver todo mundo pulando aí! This is the time of revelation. Como é que é? Maravilha! See this world in a transition. E essa coisa de ser ou não aceito, isso é normal.
Para isso, nós estamos aqui para fortalecer o estilo reggae, para fortalecer e até mesmo para mostrar a essas pessoas que não aceitam que busquem olhar o reggae pelo lado positivo. Com certeza elas vão ter uma outra conotação de pensamento. Foi o primeiro contato mesmo assim com o reggae, foi num show no Parque da Tribo de Jah, nos anos 90. Então, depois disso, fui conhecer o Habitat como clube, né, com mais uns 2 convites dos amigos da escola. E pronto, ali eu já me apaixonei pelas músicas, já queria ter as músicas. Já fui conhecer o Angostura Bar também, né, que ficava lá na Angostura, ali com a Duque. E foi isso aí. Aí dali para hoje, acho que já são uns 27 anos, indo para 28 anos de paixão e trabalhando também com isso. Fiquei apaixonado logo de primeira, né? 93 para 94 eu comecei a gravar. Comecei a gravar com os DJs na época, né? J. Cleito, o Júlio Holt do Angostura Bar, Flávio. Comecei uma amizade assim, um pouco mais próxima. Conheci o Maestro Bernard, saudoso. O grande Raj Margalho, conheci também lá. Roberto Pinheiro, Tony Soares do programa Sunsplash. Um show que marcou realmente. Foi o show da Paz do Idi Amin, foi um dos shows. E também do Bunny Wailer no parque, foi um show memorável, com a banda completa. Realmente foi um show magnífico. Parece que a gente não estava no Brasil. Eu conheci o reggae na década de 90, né? Que foi aquele momento que o reggae chegou em Belém, explodiu realmente. E eu tive a oportunidade de ir no Reggae Night da Pororoca e conhecer o espaço. E ali, quando eu cheguei, eu senti aquela batida da música, né? Aquele ambiente que ali nos proporcionou uma ideia, né? Desde novo, desde adolescente, e me deixou com aquela vontade de querer mais, de conhecer mais. E aí o reggae ele deu um tempo depois em Belém e retornou, né? Já 2003 ele retornou, né? 2003, 2004 ele retornou e eu vim a passar a frequentar.
Eu não tinha tanta influência de amigos no reggae, mas eu tinha a curiosidade de conhecer essa música que batia e me fazia se sentir bem, entendeu? Então comecei a frequentar mais, a pesquisar mais, a saber mais da música jamaicana, e aí eu fui procurando descobrir e arquivar, né, os materiais que o reggae ele nos proporciona através das redes sociais, né, da internet e tudo mais. Então foi aí que deu o início àquela paixão realmente. Eu sou filha de maranhense, então meu pai trazia as fitas para casa e eu ficava escutando. Não frequentava, mas escutava, dançava. A partir dessa busca, eu já tinha as fitas, mas guardei. Já conheci o lado do virtual, depois conheci o lado do vinil. Então, com o tempo, fui me aprofundando nessa pesquisa. Eu me considero não colecionadora, eu me considero pesquisadora. Bom, teve uma inovação, né? As pessoas que curtiam hoje em dia têm família, se afastaram, estão voltando. Então, hoje em dia tem muita garotada, né? Mudou, era muito roots, hoje em dia tem o new roots. Então, misturou várias vertentes no reggae, mas eu vejo que sempre é um momento de celebrar, de festejar, apesar dos problemas lá fora, mas todas as pessoas que eu conheço no reggae estão ali para recordar e para celebrar aquele momento, lembrar de várias histórias. Então é sempre bom a gente estar no reggae lembrando de histórias que aconteceram. No início dos anos 90, eu tive uma experiência sensacional, né, pela primeira vez convidado em fazer parte de um evento na cidade de Belém do Pará, mais precisamente no clube chamado Pororoca. O Pororoca realmente era o point consagrado da cidade de Belém. E uma oportunidade de lançamento do CD Beijo de Pêssego, da banda Reprise. Eu tive esta oportunidade de tocar numa casa muito imponente, né, o reggae, no início dos anos 90, em Belém do Pará, casa super lotada, sabe, com vários DJs convidados, né, e poder tocar para aquela multidão num lugar tão bonito como era a Pororoca, fila para entrar, justamente para acompanhar o lançamento do CD da banda e dar oportunidade um pouco da nossa discotecagem e o registro, né, desse momento histórico que ficou registrado. Inclusive há várias visualizações desta nossa primeira apresentação como DJ na cidade de Belém do Pará. Eu fui entender um pouco mais dessa atmosfera reggae, como é que ele
se desenvolvia numa cidade tão importante, que outrora era conhecida mais assim, pelo carimbó de Belém, através da divulgação nacional do Pinduca, mas eu fui entender que o reggae naquele momento ele era muito forte naquela cidade, tão importante para a cena do reggae no Brasil. É super interessante falar desse momento atual. Hoje o cenário reggae em Belém do Pará, ele segue também, eu digo sempre que as mesmas movimentações, o mesmo cenário da nossa ilha de São Luís. É verdade que 2020 é marcado pela pandemia e, de fato, a dificuldade de se desenvolver o reggae em função da aglomeração, que é natural de quem dança o reggae agarrado nessa sintonia, esse calor corporal é muito difícil em meio a tudo que o ano de 2020 marcou nessas cidades, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Mas o reggae, nesse cenário atual em Belém, que eu vejo com uma semelhança da capital São Luís, é de fato os grupos, né, de colecionadores mantendo viva a tradição do reggae nos finais de semana. O primeiro show da banda aconteceu numa casa chamada African Bar, né? E era uma casa que comportava aproximadamente 1.000 pessoas. E a tribo tem uma história aqui em Belém, né? Sempre assim, os primeiros shows, principalmente, sempre foram um recorde público, né? Então eu me lembro que esse primeiro show, surpreendentemente, a casa lotou e esgotou ingresso, alguma coisa assim, né? A banda vinha de uma viagem para Guiana. A gente saiu do Maranhão, por tudo que pareça, para tocar em Caiena. E na volta, conversando com os amigos, né? O Asmargalho, o Asalvim, a gente cavou essa possibilidade de fazer um show em Belém. Fechamos o show e foi sucesso. E a partir desse show, naturalmente houve interesse de voltar para fazer um eventual segundo show. Claro, isso levou algum tempo. E eu me lembro, o Margalho, né, Ras Margalho, me falando: Magnata, você tem que tocar no Parque dos Garapés. Ele falava do parque, que é um lugar lindo, mas era um lugar assim onde nunca tinha acontecido um show, né? Nunca tinha tido show no Parque dos Garapés. E ele falava assim com muito entusiasmo do lugar, que era uma mata natural e piscina de água natural, era muito bonito. Eu já estava assim super afim de conhecer, porque eu gosto muito, né, da natureza. Enfim, eu não sei se passaram 6 meses, alguma coisa assim, a banda voltou para tocar no Parque dos Igarapés. E aí, quer dizer, foi um grande sucesso, né? Eu me lembro que era um local, uma barraca lá com uma capacidade para 2.000 pessoas. E eu me lembro que esgotou ingresso também. Aí eu vi um comentário, acho que não sei se foi do Roberto Pinheiro. Pô, tinha um cara trepado na grade, tinha uma grade lá, e os caras queriam entrar e não tinha mais ingresso. Foi um corre-corre. Enfim, e a partir daí, né, os shows foram sucedendo, sempre com grande sucesso. A banda, né, foi um marco importante. Acho que foi o primeiro show de reggae em Belém do Pará, né? Esse é um detalhe importante. Primeiro show de uma banda reggae em Belém. E isso é um fato marcante, ao mesmo tempo que para a banda, para a gente, para mim, pessoalmente, foi uma descoberta Belém, né? Um cenário, essa vibe amazônica, essa coisa que me marcou muito, né? Desde o princípio, o reggae era visto com muito preconceito. O reggae ainda era uma coisa muito do gueto, né? Porque tinha uma comunidade, acho que tem até hoje, de maranhenses, que moram na periferia, no gueto. E é curioso, né? Que tem muito maranhense dos interiores do Maranhão, da região da Baixada, da região oeste do Maranhão, que tem uma proximidade geográfica maior com Belém, né? Às vezes é mais fácil para Belém até do que para São Luís. E essa comunidade maranhense, claro, levou essa paixão pelo reggae para Belém. Mas era visto com preconceito, né? Uma galera do gueto maranhense e tal, até que a tribo quebrou um pouquinho, né? Esse paradigma aí, trouxe uma outra perspectiva, né? O paraense, o belenense passou a gostar do reggae da tribo, porque a tribo teve um papel pioneiro. O reggae está arraigado na cultura local, de uma forma diferente, claro, do Maranhão, porém de uma forma muito convincente, muito contundente, né? E a gente viu a cena reggae de Belém crescer, né? Com o surgimento de bandas, grandes DJs, né? Que representam muito bem esse movimento. E o que a gente espera, na verdade, é que essa cena
prospere com vitalidade, mas também com qualidade, né? Eu sou um aficionado pelo reggae roots. É noite de reggae em Belém do Pará. A moçada se mexe, o som logo mais vai rolar. Um grau no visual, um look no espelho. As cores do astral são verde, amarelo e vermelho. A tribo ataca no Parque dos Igarapés. A moçada desce de buzo de carro a pé. Expectativa em meio à inflamação. Enquanto a tribo chega, DJ Trigo detona Super Black Som. Então, assim, eu acredito que foi em 1996, nós tivemos 2 shows com Albert Griffiths, e daqui ele foi para Belém do Pará, se não me falha a memória, com a Radiola Estrela do Som e no comando de Mr. Brown. Eu acredito que foi essa a composição que foi para lá. Recentemente, Antônio José, que Deus o tenha, havia falecido, e aí o Mr. Brown havia assumido a direção da Estrela do Som e foi fazer esse show lá em Belém do Pará. E esses resquícios, eles foram consolidando a história do reggae lá em Belém, e tocar em Belém foi um aprendizado muito grande, né? A Belém já estava se estabelecendo também como um palco de música reggae. Ela estava vindo daquelas apropriações dos conhecimentos, das pesquisas de pessoas como Raiz Margalho, o grande Raiz Alvim, o Raiz Fernando, o próprio Roberto Pinheiro, pessoas que ajudaram a consolidar esse universo reggae. E eu tive essa oportunidade de ir a Belém em 2003. Esse é o tema profissional. As imagens que o filme legal do Jamaica hoje, Chibu Produções Cinematográficas, Carlos e Famílias estão na área. Vambora, irmão! Entra no clima. Pra ficar bonito na imagem, todo mundo! Agindo com vocês é sempre bonito. Bora pro salão, meu amigo Platão.
Naquela época eu já dançava, né, afro e tudo. Então, quando veio o convite, entendeu, da gente ir pro reggae, da gente ia inaugurar ainda, né, a toca do reggae lá do Ras Fernando. Isso para mim foi a gente, claro, todo mundo ficou muito feliz com tudo, com isso. Então nós resolvemos ir para o reggae. E lá onde tudo começou, lá na toca do reggae, junto com o Ras Fernando, com a Lourdes da toca. Então a gente já na verdade naquela época criamos um grupo, né, que era eu, Franci, Margalho, Ras Alvim, Maxi, Alvarez, Roberto Alvarez. E a gente começou a se reunir, montar um grupo que se reunia para poder se encontrar e fazer a festa do domingo acontecer. E começamos a nos reunir. E cada final de semana era um flash, porque foi quando a gente descobriu que as pessoas tinham necessidade de sentir também o que era isso, o que é o reggae acontecendo, o que era tudo acontecendo. Mesmo dentro de uma vila, lá na Passagem Secundinho, que acho que era o nome na época, não lembro, que era a passagem onde morava o Ras Fernando, lá a gente se reunia. Era um grupo, começamos com um grupo pequeno, no final de semana, todo domingo. Saíamos da praça, todo mundo juntos, reunidos, e lá a gente se encontrava na praça. A gente se encontrava na praça para poder ir para lá pro reggae. Íamos pro reggae, poucas pessoas, e de repente aquilo, pum, explodiu. A versão de Puxa Man, batendo forte no finalzinho do Sunsplash Rádio Reggae. Só dando toque ao roteiro do reggae, não sei o que é que está acontecendo de reggae em Belém do Pará, mas é o seguinte, o que eu sei é que o Angus Turabá está arrebentando toda sexta e todo sábado, botando gente pelo ladrão por lá, muita gente mesmo lá no Angus Turabá de Rasléu, viu? É uma passadinha pela Festa do Real, casa lotadíssima, meu compadre. Só que a cerveja acabou 2 horas da manhã, aí pegou feio mesmo, né? Valeu, de qualquer maneira, valeu. A festa foi super bonita, um abração para as meninas que produziram a festa, a Fia, a Cádia, né, a Lalu, toda a rapaziada, a Silvia, é muito legal mesmo, né? Parabéns pra galera, tá de parabéns mesmo, tá provando que sabe fazer direitinho a mesma coisa. Valeu mesmo! Foi quando o nosso reggae, na verdade, começou a explodir, a tomar conta de tudo. Aquela época foi uma época muito boa, que a gente foi começando a criar identidade com o reggae, né? A criar laços com o reggae, porque cada vez mais gente aparecia, E aí foi surgindo, né? Foi surgindo vários DJs que a gente conheceu na época, principalmente um que eu não tenho que deixar, entendeu, de citar, que é o DJ Maestro Bernard, que conviveu assim a nossa vida durante muitos anos. Meu nome
é Afonso Corrêa Margalho, mas a galera me chama de Ras Margalho, porque já foi dado, esse Ras foi dado por uns amigos que eram regueiros de banda, jamaicano mesmo, eles falaram que Ras, porque o que é Ras? Ras é príncipe, tá entendendo? Aí eles começaram a colocar, pô, príncipe e tal, chamaram aí, então Ras Margalho ficou. Gosto muito de reggae, mas muita gente não me conhece, porque eu sou oriundo de samba, tá entendendo? Eu gosto ainda até hoje muito de samba. Já fiz música de samba, já fiz samba, tenho minha música gravada em disco. E como todo bom artista, eu sou percussionista também. Todo bom percussionista, artista, ele gosta da boa música. E eu via que no reggae tinha muita percussão. Eu gostava muito do entrosamento entre a bateria e o baixo e o contrabaixo, né? Eu acho ainda hoje, isso é uma coisa muito linda, muito bonita, que muita gente não percebe. Porque às vezes o cara não tem aquele ouvido musical. Ele ouve reggae, mas ele ouve reggae ou música qualquer. Ele ouve esporadicamente, você não tem um ouvido mais apurado para música, a questão musical. Boa noite aí a todos vocês aí. Vamos aproveitar que só temos até meia-noite, tá legal para curtir. Porque é lei, a gente tem que obedecer. Vamos viajar no tempo rapidinho aqui, vamos colocando e depois a gente volta para a atualidade de Roma assim no tempo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos chegando. Escola Gato e vamos embora. What you like? What you want to do when you next hold on me back? What you want to say? Now that we have gone through the gate. Até meia-noite pra tu curtir. Vamos lá. Então foi quando eu comecei a trabalhar numa companhia aérea, na Transbrasil. E eu comecei a viajar, então eu comecei a me interessar em trazer discos diferentes de outros artistas que não tinham, que não eram lançados no Brasil. Porque na época, não vamos esquecer também, nessa época era o regime militar no Brasil. Entendeu? E a gente, por exemplo, como as capas do disco mais lançado no Brasil eram de Bob Marley, o mais conhecido, como Jimmy Cliff. Por exemplo, tem um disco do Bob Marley que foi o primeiro, o Caixa Fire, né? Que tinha ele fumando ganja. Esse LP foi proibido no Brasil porque entrou com uma outra capa, mas não entrava com essa capa. Entrou com uma capa de Caixa Fire, mas com um isqueiro. O original mesmo, ele fumando ganja, era proibido, que era regime militar. E teve um outro disco do Bob Marley também chamado Caia, que saiu, a contracapa do disco era um cigarro de marihuana assim, enrolado com o pé da marihuana. Então quando eu comecei a viajar, eu comecei a trazer muitos discos desses que não entravam no Brasil. Tirando lá do fundo do baú, mas na versão pra você, vamos lá.
consider. I see one fully that Christopher Columbus is a damn blasted liar. Christopher Columbus is a damn blasted liar. Yes, John. Que era muito se ouvido no Brasil. Era Jimmy Cliff, era Bob Marley, Jacob Miller, era um cara chamado Bunny Lion, que na época eu fiz o primeiro fã-clube daqui do Pará. Chamava Belém Reggae Music Club, né, que era um fã-clube de reggae, não era um clube para dançar, era só fã-clube, só um encontro para trocar ideia, ver quem é que gostava de reggae. Começamos a se expandir pelo Brasil e a galera começou a realmente me conhecer. Como eu disse no Maranhão, por exemplo, que eu tenho um amigo lá, o Ferreira, Luiz Fernando Ferreira, né? Que é chamado de Ferreirinha, era o dono do Espaço Aberto, e é ainda hoje o dono do Espaço Aberto e a Estrela do Som. E na época ele leu nessa revista que tinha um cara aqui em Belém e tal, aí ele veio atrás de mim, ele me falou que ele veio umas 4 vezes aqui em Belém. Nessa época ele veio te conhecer. Foi. Aí ele... Mas lá também era muito restrito também, mesmo lá no Maranhão era muito restrito. Até que eu fui em São Luís, que ele me convidou, fui conhecer o reggae de lá. Eu tive necessidade, nós tivemos necessidade, então tinha o Fernando, que era um cara que ele gostava e a mulher dele também gostava, e começou a fazer no quintal de olha, Fernando, bora fazer na tua casa, um clube lá, porque é o único lugar que tem pra gente se divertir. Ele fazia dia de domingo, era domingo de tarde. Aí nós colocamos lá, foi a primeira que surgiu, o primeiro clube realmente aberto. E o público começou a chegar, tinha gente que nem sabia o que era reggae, mas começou a gostar, ir lá. Todo domingo já ia, nós fazíamos festa sexta, sábado e domingo. Surgiu o Habitat do Reggae, o Espaço do Reggae. Aí foi quando surgiram os outros, aí surgiu o Angostura Bar, que era ao lado. Depois muita gente conhece o Angostura. E assim foi seguindo os tempos. And now we're going to turn over the controls at the tower here to the great originator of all rap and ting, Mr. U-Roy. Let it roll. Instead of fussing and fighting, why not get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like the devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. How you mean, you know? When says a great adventurer, say you couldn't hear what I say, but let there be loving. Seguimos uma história que já vinha dos pioneiros, que vinham da década de 70, nós entramos no reggae já na década de 90, mas foi em 91, 92, inauguramos a Boate Baíto. Esse nome foi dado pelo Marcos Quinan, um escritor goiano, residente em Belém, parceiro do meu grande amigo Nilson Chaves, ele que deu esse nome Baíto, que é o local onde os índios se confraternizam. Demos o nome de Boate Baíto, que teve um grande sucesso em Belém no início da década de 90. Nós tocávamos principalmente rock, música internacional que nós chamávamos. E aí veio Jimmy Cliff, e aí veio misturado nessa música internacional, Jimmy Cliff, o Wailin' Souls, que para nós era música internacional. E depois acabamos sabendo que eram ícones do reggae. A partir desse espaço,
um grande amigo que eu tinha à época, ele hoje em dia mora em Bragança, um compositor, cantor, compositor, radialista de nome Tony Soares, um grande amigo de sairmos juntos e tudo. E o Tony criou um primeiro programa de reggae em Belém do Pará, chamado Sunsplash Rádio Reggae. A versão de Puxamé, batendo forte no finalzinho do Sunsplash Rádio Reggae. O programa Sunsplash Rádio Reggae, a partir de uma visita também na rádio, para tocar reggae, não tocava. Foi um programa pioneiro, a cena já existia de uma maneira muito restrita, com as pessoas do Ras Margalho, né, o Alvin, então, mas assim em rádio não tinha. E quando vejo teus cabelos balançando numa tarde de domingo tão... Muita gente está confundindo o reggae com moda. O reggae nunca foi moda. O reggae, antes de tudo, é uma filosofia. Uma atitude, né? Uma atitude que começou lá na Jamaica, começou através dos africanos, aí veio o movimento Rastafari. Teve um boom aqui no reggae, aqui em Belém. Então a gente teve a oportunidade de conhecer assim, ícones do reggae que a gente nunca imaginava que fosse passar por aqui. Filhos do Bob Marley, Zig Marley, Stephen Marley, Cedella Marley, todo aquele pessoal, Inner Circle. E várias bandas assim, que coisa maravilhosa. A cena reggae que acontecia no Maranhão passou para Belém. Como nós éramos muito amigos, o Tony fazia as festas do Sunsplash no Parque dos Igarapés, na Boate Baito, né? E por meio do Sunsplash, nós começamos então a conhecer esse mundo do reggae que para mim era muito novo. E a partir daí, em função da importância que o Sunsplash acabou adquirindo, eu não sabia que Belém tinha tanto regueiro. As festas do Sunsplash aqui reuniam milhares de pessoas. Por insistência de um cara que se tornou um grande amigo, um dos pioneiros do reggae em Belém, chamado Ras Margalho, por insistência do Margalho, eu fiquei conhecendo uma banda de cegos do Maranhão, a Tribo de Jah. Isso em 1993. Já fazíamos as festas do Sunsplash. Então o primeiro show da Tribo de Jah em Belém foi no African Bar. Pouca gente sabe disso, porque deu muito pouca gente. Eu estive lá, foi lá que pela primeira vez eu vi o ícone do reggae paraense, Alvin. Eu vi de longe, ainda não conhecia, aquele Alvin e tal, bacana. Terminado o show, já havíamos conhecido o Fauzi, Zé Orlando, todos os músicos da Tribo de Jah. E eu disse ao Fauzi, encantado com a tribo, eu tenho um local aqui em Belém do Pará, eu gostaria de te convidar para vir fazer um show aqui em Belém no segundo semestre. Esse show no African Bar foi em março, abril, por aí. Eu falei, eu gostaria que você voltasse a Belém com a tribo no segundo semestre para fazer um show no meu espaço, Parque dos Igarapés. Nunca fui Rastafari, mas era regueiro. Amante do reggae de coração. Foi quando soube dos pioneiros, da história de sua abnegada paixão. Os primeiros regueiros brasileiros, do Pará e do Maranhão, foram os precursores, mestres, dinamitadores que detonaram a pedreira, fazendo rolar as pedras nas terras brasileiras. Foram os primeiros. Né? Esse show reuniu de 3 a 4 mil pessoas no Parque dos Igarapés. Foi para nós uma surpresa absoluta. A Tribo de Jah vinha anualmente a Belém. Veio em 93, que foi o primeiro show, em outubro de 93, depois 94, 95, 96, 97, e todos com mais de 5 mil pessoas. A partir daí me tornei amigo do Fauzi. O Fauzi, além de cantor, compositor, o meu maior ídolo pelas letras da Tribo de Jah, o Fauzi, além de compositor, ele é radialista e promotor de eventos. E junto com o Fauzi, nós trouxemos pela primeira vez a Belém as primeiras bandas jamaicanas, o Culture, Gladiators e por aí vai. Foi numa ponte, Fauzi fazendo em São Luís e nós fazendo aqui em Belém. Foi assim que nós recebemos pela primeira vez uma banda jamaicana em Belém. Foi a banda Culture, do saudoso Joseph Hill. E aí a Jamaica, amigo. A Jamaica entrou em Belém. See
primeira banda da Jamaica. Foi uma coisa absolutamente emocionante. Eu certamente, se eu tiver um dia que escrever a biografia da minha vida, esse vai ser um capítulo importantíssimo, o show da banda acústica. Foi uma empatia de cara, amor à primeira vista, né? Me tornei radialista meio que por acaso, em função das produções de reggae que a gente já fazia. Na época eu ainda não havia começado a fazer shows, fazíamos festas aqui no Parque dos Igarapés e surgiu a oportunidade de termos um programa de rádio. E o rádio acabou se tornando uma grande paixão, entrou no meu espírito, entrou no meu sangue e desde então eu me tornei radialista, registrei no Sindicato de Radialistas a partir de uma deferência toda especial da diretoria do sindicato à época. Me mudei para Raulan, aí já com o meu programa, o programa Reggae Vibration, que nós fundamos em 1999. Música, qualidade e a melhor sequência você encontra aqui. Reggae Vibration. O Reggae Man de maior sucesso no Maranhão e Belém vem aí. Jack Brown, dia 9 de outubro, Parque dos Igarapés. Ajaman Levi. Heal the Rastaman, singing words of wisdom. I will never let go, Rastafari. Take him down low. Here we come on now. People, it's like what you think the calling and the best calling. What you think the calling and the best calling. I'm